E aí pessoal, tranquilo? Bom, dessa vez aqui eu vou iniciar mais um novo vídeo do canal e como vocês podem ver na tela eu vou falar sobre a árvore binária, como ela funciona, para que ela é utilizada e etc. Então aqui eu vou separar o vídeo em duas partes, tá? A primeira parte eu vou dar mais uma introdução um pouquinho mais teórica, porque eu acho que é a parte mais complexa de você entender e depois a gente vai meter a mão no código em si e vai desenvolver ela. E uma parte vai complementar a outra, tem horas que aqui vai, talvez o que eu falo fique um pouco abstrato e quando a gente for desenvolver dê para explicar, exemplificar melhor. Então, basicamente, vamos lá para a introdução. Para quem não sabe o que é uma árvore binária, então ela tem essa cara aqui e como a gente pode perceber, ela pelo próprio nome, ela é uma árvore binária. Então, ela vai ter sempre vai ter sempre apontando para dois nós, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, vamos subir um pouquinho aqui e voltar mais nos conceitos, né? Então, uma árvore é constituída de nós, né? O que seriam nós? Seriam cada um desses itens aqui. Que são cada um dos elementos da árvore. E um nó que não tem filho, igual 3, 6, 8, 10, etc., são considerados os nós folhas, ou são os nós externos também. E todos os nós são ligados por arestas. Arestas são esses ponteiros aqui que ligam cada nó. E como eu falei, por fato de ser uma árvore binária, ela vai ter sempre um nó, tem sempre apenas dois filhos. Esse e esse, esse e esse, etc. Sempre um esquerdo e direita. E toda vez que a gente lida com árvore, a gente vai ter esse item aqui, que é o primeiro nó de todos, que é o nó root, e a partir dele que é iniciado todo o conceito de árvore. Bom, então esse é o conceito inicial, né? Outra coisa importante também é que sempre a gente que utiliza a árvore, a gente vai separando ela vai fazendo essa separação dela. Então, por exemplo, eu inseri o número 11. Se eu inserir o número 7, a gente vai fazer assim: 11 é menor ou maior que 7? Ou 7 é maior ou menor que 11? 7 é menor, então ele vai para o lado esquerdo. Então, todos os números que são menores que o root vão para o lado esquerdo e maior para o lado direito. Então, não só pelo root, mas todos números que são, a gente vai fazer toda essa lógica baseado na chave que aquele nó possui. Então, por exemplo, se eu inserir o nó 5 aqui, a gente vai fazer o seguinte: o 11 é maior ou menor que 7? O 7 é menor ou maior que 11? O 7 é menor. Aí ele vai vir, a gente vai cair aqui. Aí a gente está inserindo o nó 5. O 5 é maior ou menor que 7? O 5 é menor, então ele cai aqui. Se fosse o 9, o 9 é maior ou menor que o 7? É maior, então ele cai para cá. Então essa é toda a lógica que uma árvore binária possui, né? Então, em caso de uso, em que momentos elas são legais de ser utilizadas? Ela tem um armazenamento, uma busca eficiente de dados e ela é utilizada bastante em banco de dados e gerenciamento de arquivos. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente esteja procurando esse número aqui, o número 20. Se a gente tivesse um array aqui, por exemplo, que vai de 0 até o 20, né? A gente está pesquisando o número 20. Pra gente achar o número 20, a gente teria que passar por cada item, né? 0, 1, 2, 3, 4, até achar o 20 que estaria em último lugar. Aqui, por exemplo, em poucas etapas, pelo fato dele fazer essa separação de o menor para a esquerda e o maior para a direita do nó, a gente consegue achar esses itens em pouca etapa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a árvore que é 11, aí eu estou procurando o número 20, né? Então, o 20 é maior ou menor que 11? 20 é maior, então ele vai cair aqui. Então, a segunda nó desse item vai ser o 15. O 15 é maior ou menor do que 20? O 20 é maior ou menor que 15, aliás? O 20 é maior, então pelo fato de ser maior ele vai estar aqui. Então com 3 passos a gente conseguiu já achar o número 20 e não, a gente não precisou percorrer um por um até achar esse número. Então esse é um dos casos que se torna bem eficientes, né? Igual eu falei, como a gente vai separar esse vídeo em duas partes, né? A primeira parte que a gente vai fazer, eu vou criar essa estrutura de dados em Node.js, né? Então a primeira parte que eu vou fazer, eu vou criar uma classe chamada Node, e não de Node do Node.js, mas sim o Node do nó aqui. E nessa classe ela será responsável por representar cada nó. Isso daqui a gente vai ter, por exemplo, uma chave, um apontamento, um ponteiro para a direita e um ponteiro para a esquerda. Então aqui a gente vai ter uma chave, que por exemplo aqui é um 11, um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita. É daqui que a gente vai começar. Então quando a gente começar a colocar a mão na massa, essa é a primeira classe que a gente vai criar. E depois a gente vai criar uma classe, né, chamada Binary Search Tree,
essa classe vai ser responsável por ter as ações, igual, por exemplo, criar, inserir, deletar, e nela também a gente vai ter uma lógica do compare, que é exatamente essa comparação que eu falei. Se um número for menor, vai para um lado, se um número for maior, vai para o outro. Então, aqui vai ser esses passos que a gente vai ter nessa Binary Search Tree. E aqui falando um pouquinho mais sobre o método insert. Nesse método insert a gente vai precisar fazer duas coisas, né? A primeira coisa é que se for o item, quando a gente for adicionar, a gente vai ter que verificar se ele é o primeiro nó da árvore. Se ele for o primeiro nó, então ele vai ser o root. Se não, a gente vai ter que verificar se esse nó é maior ou menor, para assim a gente fazer essa aresta indo para a esquerda ou indo para a direita. Então essa é outra regra de negócio que a gente tem no método insert. Então só para ficar claro quando a gente for colocar a mão no código. E, igual eu falei, caso não for um root, né, ele vai ser para a direita ou para a esquerda. Um pouquinho mais esse método insert que a gente vai criar, que é o insert node, como que ele vai funcionar. Então tudo vai começar com esse 11 aqui, né? Se a gente fosse inferir esses valores. O 11 ele vai ser o root do rolê, então porque ele vai ser o primeiro item a ser ensinado, vai ser inserido. Então, como ele é o primeiro item a ser inserido, ele é o root. Aí no próximo item que eu vou inserir é o set, né? E aí a gente vai fazer essa pergunta. O set, ele é maior ou menor que o nó raiz? O set, ele é menor. Então, o set aqui é menor que... O set aqui, ele é menor que 11, correto? Então, beleza. O 7 ele tem nó esquerda? Não, o 7 não vai ter nenhum nó esquerda. Por quê? Porque ele vai acabar de ser inserido. Então ele vai começar com os ponteiros apontando para a esquerda para null, direita para null. Então como ele não tem, então esse será o novo nó esquerda. Esse será o novo nó esquerda de quem? Do root, que é o que a gente acabou de fazer. Então pegando mais um exemplo aqui. Vamos pegar o 5. O 5, deixa eu colocar aqui, beleza. O 5 é maior ou menor que o nó raiz? O 5 é menor que o nó raiz, correto? O 5 é menor que 11. Então, o 5, o nó raiz, ele tem o nó à esquerda? Sim, o nó raiz agora, antes não tinha. Agora ele tem o nó à esquerda, que é o 7. Então, eu vou vir aqui e aí sim eu vou chamar esse método insert node novamente usando uma recursividade. Então, aqui ele vai ser chamado novamente e aí ele vai entrar com esse novo fluxo. Só que agora o nó que eu estou fazendo a pergunta vai ser o 7. Então, aqui, porque antes era com 11 e agora eu estou chamando esse insert node, só que eu estou chamando com essa aqui. Então, eu vou fazer essa pergunta. O 5 é menor que 7? O 5 ele é menor que 7, então ele já vai cair para cá, ele não vai cair para cá. E o 5, o 7, ele tem um nó à esquerda? Sim, quer dizer, não, o 7 não tem nenhum nó à esquerda, ao contrário do 11 que tinha o 7 ele não aponta para nenhum lugar. Então, já que ele não tem, agora ele vai ser o novo nó à esquerda. Então, é dessa forma que vai funcionar todo o fluxo. Então, vamos pegar, por exemplo, só para elucidar melhor, ficar bem claro, vamos supor que aqui fosse o 15, né? Então vai começar sempre pelo nó raiz. O 15, ele é menor ou maior do que o 11? Sim, o 15 é maior que o 11. Então já que ele é maior que o 11, ele vai fazer todo esse mesmo fluxo da esquerda aqui. Só que aqui eu não desenhei para a esquerda, mas vamos supor que aqui fosse aqui também na esquerda. E aí a gente vai fazer a mesma pergunta. O 11, ele tem algum nó à sua direita? Ao invés da esquerda, aqui é direita, né? Ele tem algum nó à sua direita? Não, o 11 ele não aponta para nenhum lugar à direita. Já que ele não tem nenhum nó à direita, então ele vai cair aqui. Então esse será o novo nó à direita. Então nesse momento ele vai fazer isso apontando para cá. Então basicamente vai ser sempre assim que funciona essa estrutura. A gente vai entrar nesse fluxo, a gente vai definir se é o primeiro item a ser adicionado. Se for o primeiro item, quer dizer que ele é a raiz. E aí a partir desse momento a gente vai fazer sempre essa pergunta. Esse valor que eu estou querendo inserir, ele é maior ou menor que a raiz? Se ele for menor que a raiz, então ele vai para a esquerda. Se ele for maior, ele vai para a direita. Aí a gente vai verificar. Agora, desse nó que ele foi, nesse caso aqui para a esquerda, ele já tem um nó, porque a raiz pode ser que ela já esteja apontando para o nó esquerdo. Então eu não posso substituir, eu tenho que fazer ele descer mais um nível. Se ele tiver, eu desço mais um nível e faço que esse nível aponte para esse, que é o que a gente fez aqui naquele outro caso de uso que eu acabei de explicar mais cedo. Caso ele tenha, né? E caso ele não tenha, significa que esse vai ser nesse momento aquele nó que vai ser apontado.
E eu acho que é isso. Nessa parte a gente vai falar, vai parar por aqui para não ficar muito mais complexo. E quando a gente for meter a mão no código, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender esses pontos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido um pouco essa explicação um pouco mais teórica. E agora a gente vai meter a mão no código. Falou, até mais.